Nesse caso desse paciente, por exemplo, a gente pode fazer uma movimentação desse pé, do membro afetado pelo paciente, a gente vai ver o tendão fazendo realmente a tração óssea e muscular. Em alguns casos, a gente precisa fazer um desvidamentozinho do esfacelo para poder reconhecer se é o desvidamento de um esfacelo ou de um tendão. Então, muito cuidado. Eu disse que não é vascularizado, mas quando você traumatiza um pouquinho o tendão, claro que vem sangue. Ele não é altamente vascularizado, mas tem sangue sim. Geralmente, o esfacelo, quando você mexe, como é tecido morto, não vai ter vascularização local, então você tem como diferenciar. O tendão, uma cordinha, sempre lembrar de uma corda, e ela é encapsulada. Quando o paciente é afetado por uma lesão próxima ao tendão ou em cima do tendão, essa corda vai se desfazer, como essas cordas antigas que a gente tem em casa mesmo. E aí vai começar a se desfiar. Em alguns casos necrosam, em alguns casos ficam amareladas, esfaceladas, e precisam de um desvidamento. Uma dica boa, se o paciente tiver pulso e essa lesão estiver bem, uma lâmina 24, você pode ir desfiando a camada que está morta até a granulação cobrir. Se você percebe que a granulação não está cobrindo e está ficando só o tendão, e aí outra conduta vai ter que ser adotada por questão médica. Vai ter uma pergunta ótima da Rainha do Sertão aqui, ó, perguntando se dói, porque ao contrário da necrose, né, que a gente sabe que tem menos dor, a granulação tá viva, lá tá cheinha de sangue, então como é que fica a dor nessa granulação? A Aretusa também complementa sobre o cloreto de sódio a 20%, a gente já até viu em outras lives sobre esse cloreto de sódio. E Jefferson pergunta se o enfermeiro pode fazer esse desligamento. Eu já vou dar uma solução assim, isso, Jefferson, a gente pode fazer sim a conduta em relação à ferida, desde que haja uma correta avaliação da necessidade disso. Por exemplo, você não vai pegar uma suspeita de neoplasia e desbastar. É uma hipergranulação diferenciada. Aí você tem que avaliar a lesão. Essa lesão é traumática, era uma forçada que a granulação estava levando, mas nos casos de neoplasia, de pé diabético, por exemplo, que quando tem uma hipergranulação, vocês vejam que tem tipos de hipergranulação. Vou fazer um capítulo sobre isso também. Tipos de hipergranulação. Tem a do pé diabético, que às vezes é um olhinho, querendo expulsar um tendão, querendo expulsar um fragmento ósseo, querendo expulsar pus. Tem a dessas lesões traumáticas, que é só atrapalhando a cicatrização mesmo, e tem aquelas lesões normais que são inflamatórias ou infecciosas. A de Aretusa foi em relação ao cloreto de sódio e a dor. Isso. E a Karine foi em relação à dor. O cloreto de sódio é uma boa relação, sim, eu tenho visto também nas outras lives. Aí dei uma pesquisada, faz uma bomba de sódio e potássio, então troca o líquido que está lá dentro e bota para fora, daí pega a granulação, rebaixa a granulação. E a questão da dor, Karine, é anestesia tópica, pode ser feita, eu usei lidocaína geleia nesse caso. Às vezes funciona como efeito placebo, que o paciente entende que tem anestesia e ele alivia um pouquinho a mente. E às vezes funciona realmente como anestesia tópica. Perceba que em alguns casos de hipergranulação, como está ligado à inflamação ou à infecção, geralmente não tem sensibilidade. Esse paciente tinha sensibilidade, mas com anestesia tópica, a partir do uso da lidocaína geleia ou spray, resolve o problema de dor. Sobre as soluções estéreis, que soro, né, água destilada, e teve uma dúvida que o pessoal perguntou, muita gente perguntou sobre o Ringer lactato, se é uma opção para higienização ou não, a água destilada também, né? Exato. Existe uma crítica, né, científica em relação tanto ao Ringer lactato como o próprio soro fisiológico. Por quê? O Ringer lactato ele tem um conteúdo de sódio e tem um conteúdo de potássio. E o soro fisiológico tem um conteúdo de sódio. O que a literatura aponta é que quando ocorre uma evaporação do líquido, o NaCl, que é o sal, vai ficar depositado na lesão. Então, ele também não seria o líquido mais perfeito para a higienização. Mas, gente, na prática, a gente utiliza o soro fisiológico mesmo. Agora, se tiver acesso à água destilada, a água destilada é um produto melhor, porque a água destilada, ela quer dizer o seguinte, ela é livre de todos os íons. Então, se puder ter acesso, utilize sim a água destilada. Agora, no dia a dia, pode ser utilizado o soro fisiológico, você vai evitar o uso do soro fisiológico, porque existe um preciosismo, porque ele tem um conteúdo de sódio? Não, gente, não precisa evitar o uso do soro fisiológico.
tem no seu serviço sorofisiológico, utilize ele, porque ele é estéril. De qualquer forma, ele ainda é um pouco melhor do que a água corrente. Se tiver água destilada, melhor ainda, porque ela é livre de todos os íons. Tanto o soro fisiológico como o Ringer lactato tem ainda mais um componente que é o potássio. Então, entre o Ringer lactato e o soro fisiológico, a preferência seria o soro fisiológico. Entre o soro fisiológico e a água destilada, a preferência é a água destilada. E entre a água destilada e a solução aquosa com pH-MB, a preferência é a solução aquosa com pH-MB. Então, se esse paciente chegou a primeira vez para você, coleta a cultura com antibiograma. Se não é possível, por exemplo, se tem uma necrose seca que eu não consigo remover hoje, marco com ele para o próximo curativo, depois que eu desgridar, e explico a ele que abaixo eu vou coletar uma cultura. Nesse caso aí dessa lesão por pressão, aí é tiro e queda, mas não é colher de cima. Remove a necrose, desbrida, pega da parte que tem mais odor fétido, que tem mais sinais de infecção, seja pelo odor, seja pela característica do tecido necrosado, esfacelado, e da área mais profunda. E o ideal é sempre fragmento. Então, a cultura com antibiograma, primeiro atendimento de fragmento das áreas mais sugestivas de infecção. Doppler arterial, Doppler venoso são de requisição médica.